hoje nós trouxemos o resumão da primeira temporada de The Wilds, Vidas Selvagens. Um grupo de jovens são submetidas a um experimento sem saber o que está acontecendo. Elas acreditam que sofreram um acidente de avião quando estavam indo para um retiro para garotas no Havaí, o Despertar de Eva. Todas elas estavam passando por um momento delicado na vida e acreditam que seus pais optaram por enviá-las para o retiro por conta disso. Lia se envolveu com Jeff, um escritor mais velho. Ela se apaixonou por ele e mentiu que estava prestes a fazer 18 anos para que ficassem juntos. Eles dormiram juntos e ela ficou completamente apaixonada, mas ele decidiu terminar com ela quando recebeu a certidão de nascimento dela e descobriu que ela na verdade tinha 16 anos. Ele ficou com medo, pois alguém sabia da relação deles e ele não poderia estar se envolvendo com ela por ser menor. Mas ela não aceitou bem o término e não consegue esquecê-lo. Ela chegou a brigar com seu amigo Ian por pensar que foi ele que enviou sua certidão de nascimento para Jeff para que ele a deixasse, já que Ian gosta dela. Mas o Ian negou essas acusações e não quis ajudá-la a voltar com o Jeff. Isso também fez ela se distanciar dos seus pais e até mesmo a sofrer um acidente. Ela se fechou em seu próprio mundo. Já a Dot passava seu tempo cuidando de seu pai, que estava doente. Para cuidar dele, ela chegou a vender substâncias ilícitas, pois precisava de dinheiro. Ela não conseguia ter amigos, somente Mateu, que ajudava a cuidar de seu pai. Ela sabia que Mateu gostava dela, mas não conseguia se envolver com ele. Ela se dedicou a seu pai até o dia em que ele pediu para que ela o ajudasse a morrer, pois ele não aguentava mais e já tinha deixado tudo pronto para Dot. Ele também queria que ela fosse para o retiro para se divertir. Mesmo sendo doloroso, Dot ajudou o seu pai a morrer e depois disso ela ficou sozinha. Foi então que o Mateu entregou um cartão de Gretchen deixado por seu pai. Ele queria que a Dot procurasse a Gretchen para ficar livre do serviço social e não ir para um orfanato. A Dot então procurou a Gretchen, que disse que ela iria para o retiro e que também evitaria que ela tivesse problemas com o serviço social. Por outro lado, Marta sofreu um acidente quando criança e por isso ela precisou de ajuda. Ela foi tratada pelo Dr. Ted, mas anos depois ele foi acusado por outras jovens de ter abusado delas. Por conta disso, a Marta foi questionada sobre a sua relação com o Ted, mas ela não teve coragem de contar o que aconteceu. Ela entrou em negação e inclusive chegou a mentir em juízo, o que deixou a sua mãe bem chateada. Por conta disso, a Toni ficou preocupada com a Marta. As duas são melhores amigas, quase irmãs, e a Toni sempre quis cuidar da Marta, assim como a Marta sempre cuidou dela. A Toni passou por um término doloroso após se apaixonar por Regan, que terminou com ela por ser explosiva e instável. Isso deixou a Toni muito ferida e sozinha, já que seu pai sumiu quando ela nasceu e a sua mãe sempre está na reabilitação. Então a Marta é a única pessoa que está ao seu lado. Já a Shelby passa por problemas completamente diferentes. Ela pertence a uma família religiosa e sempre se viu pressionada a ser perfeita. Mesmo assim, ela sempre se sentiu mal, pois seus dentes não nasceram após perder os dentes de leite e ela usa uma prótese até poder colocar um implante. Isso faz ela se sentir feia, além de toda a pressão para sempre fazer o certo. Ela também namora com Angel, mas percebe que ele não a valoriza e que há vários boatos de que ele a atrai. Mas ela chegou ao seu limite por conta de Becca, que era sua melhor amiga. As duas eram muito próximas até que a Shelby a beijou. Isso assustou a Becca, que contou aos seus pais. Por conta disso, os pais de Shelby descobriram e ela negou toda a situação e culpou a Becca por tudo. Após isso, ela entrou em negação e brigou com a Becca. Inclusive, ela culpou a Becca por uma grande decepção que ela sofreu ao se relacionar com um rapaz que a usou. Então, as duas se afastaram e mais tarde a Shelby descobriu que a Becca morreu e isso abalou muito ela. Assim como a Shelby, a Fatin também se sentia muito pressionada por sua mãe. Ela sempre era cobrada para estudar e praticar música até se sentir esgotada. Ela queria mais liberdade e foi quando descobriu que o seu pai tinha um caso e resolveu expor para todos os contatos dele. Ela esperava que não descobrissem que foi ela quem fez a exposição, mas os seus pais descobriram e resolveram enviar ela para o retiro e depois pretendem que ela vá para um colégio interno após tudo que ela fez.
Por outro lado, a Rachel se pressionava, pois a sua irmã gêmea Nora sempre foi muito inteligente, e isso fez Rachel sentir que os seus pais se orgulhavam mais de Nora. Então, para compensar, ela se tornou uma atleta e passava todos os dias praticando para ser uma campeã e chegar às Olimpíadas. Isso fez os seus pais se orgulharem dela e ela não queria perder isso. Até o dia que sua treinadora a chamou para conversar e disse que ela não tinha o biotipo para o mergulho e que deveria parar. Isso foi inaceitável para Rachel, que começou a treinar mais, se alimentar menos e vomitar o que comia para perder peso. Isso fez ela ir parar no hospital, mas ela não quis admitir que tinha um problema e fez Nora ajudá-la a sair, dizendo que foi apenas uma desidratação. Até o dia em que Rachel foi competir e sofreu um acidente, ela bateu a cabeça e foi cortada do time. Após isso, ela entrou em negação, pois todo o seu futuro dependia da competição. Por conta disso, a Nora percebeu que Rachel precisava de ajuda. Foi quando ela conheceu a Gretchen, que percebeu que poderia recrutá-la para a sua pesquisa. A Nora tinha acabado de perder Quinn, de quem ela gostava muito. Os dois se conheceram em um curso de verão e se aproximaram muito. Eles começaram a ficar juntos, mas quando a Nora levou a Rachel para conhecê-lo, tudo mudou. A Rachel achou ele estranho e isso mudou a visão de Nora sobre Quinn. Então, quando o curso acabou e o Quinn pediu a Nora que eles continuassem juntos, ela não aceitou, estava muito insegura. Após isso, ela se arrependeu, mas já era tarde demais, pois o Quinn passou por um trote na faculdade e morreu. Um dos responsáveis pela morte dele foi Devon, que foi preso, então Nora decidiu visitá-lo para que ele visse a vida que ele tirou. É então que ela conheceu a Gretchen, mãe de Devon. A Gretchen acredita que o Devon tem culpa, mas não apenas ele, e também o patriarcado, já que o Devon também foi vítima de um trote na fraternidade e depois repetiu o mal que ele mesmo sofreu. O projeto de Gretchen envolve uma pesquisa colocando mulheres para conviverem e sobreviverem isoladas. A intervenção seria mínima para que o comportamento seja natural. O experimento mostrará que as mulheres têm o dom de criar comunidades harmoniosas e capazes, mostrando que a dominação masculina está errada e que precisam ser impedidos para o progresso. O poder deve passar para as mulheres antes que seja tarde. Gretchen explicou para Nora sobre a oportunidade de ser livre, passando meses longe das prisões sociais e criando um mundo novo não controlado por homens, e a Nora aceitou com a condição de que Rachel também pudesse ir para poder ser ajudada. Além disso, a Gretchen também recrutou Lynn para ser uma infiltrada no programa. Ela conheceu Lynn na universidade, pois Lynn estudava doutorado e Gretchen viu um potencial nela. A Lynn já era fã do trabalho de Gretchen, que empodera mulheres, e achava injusto ela ter sido demitida como professora. Após isso, a Gretchen voltou a procurar a Lynn, que contou mais de sua vida e de um abuso que sofreu. Ela foi exposta e isso fez ela odiar os homens. Então, ao ouvir sobre o projeto de Gretchen, a Lynn concordou em se passar por uma jovem de 17 anos chamada Janet. Com isso, Lynn se tornou uma infiltrada para supervisionar as jovens, enquanto Nora se tornou uma infiltrada apenas para servir como proteção e entrar em contato caso precisassem de ajuda. As infiltradas não tinham conhecimento sobre a identidade uma da outra para não atrapalharem o experimento. Assim, tudo foi preparado e o experimento se iniciou com as jovens sendo colocadas na ilha, onde passaram vários dias. Após isso, as garotas finalmente saem da ilha e são confinadas e submetidas à entrevista para relatarem o que viveram. Elas estão completamente mudadas com tudo o que aconteceu, mas nenhuma delas consegue se lembrar o que aconteceu após a turbulência do avião, apenas que o avião estava caindo e depois já despertaram em uma ilha deserta. Elas são mantidas separadas e cada uma conta um pouco do que viveram enquanto estiveram na ilha. Elas relatam que tiveram que aprender a sobreviver ao longo dos dias e também a se entenderem. Elas perderam as malas e também não tinham celular para pedirem ajuda. Estavam desesperadas quando a Janet começou a se sentir mal e morreu. Elas acreditam que ela se feriu na queda e isso gerou a sua morte. Mas, na verdade, a Lynn fingiu ser Janet e participou do plano.
Ela estava no avião com as garotas quando ficaram desacordadas, por isso elas não se lembram da queda. As garotas foram colocadas na ilha, mas Lynn se sentiu mal ao vê-las desacordadas, pois fez ela se lembrar do que passou. Ela se assustou e caiu da ponte, ficando ferida. Então, Alex, que também trabalha na pesquisa, pensou em avisar Gretchen que Lynn queria desistir, mas Lynn mandou ele prosseguir e foi levada para a ilha. Entretanto, Allen não percebeu a gravidade do seu ferimento e isso levou à sua morte. As garotas enterraram o corpo dela e foi quando Alia escutou um celular tocar. Ela descobriu que ela tinha um celular e não contou para ninguém e usou para ligar para Jeff. Mas ele pensou que ela queria voltar com ele e desligou. Então a bateria acabou e Alia não conseguiu pedir ajuda. Ela contou para as garotas do celular, mas não contou que ligou logo para o Jeff, pois se sentiu mal em ter ligado para ele e de não ter conseguido pedir ajuda. Logo, Shelby encontrou uma mochila com os documentos do piloto com vários remédios que as ajudou. Dot tentou organizá-las e assumiu a liderança do grupo. Elas encontraram água e tentaram se alimentar como puderam com frutas e o que encontravam. Além disso, decidiram enterrar o corpo de Janet longe para afastar os predadores, mas não encontraram o corpo e acreditam que ele foi levado pela maré. Só que a Lia não acreditou nisso e começou a desconfiar cada vez mais que tem algo errado. Elas não sabem que foram monitoradas e que a equipe de pesquisa retirou o corpo de lá. No princípio, Rachel tinha raiva de Nora, pois a culpava por ter sido enviada para o retiro e ter ido parar na ilha. Ela também estava em negação em relação à mudança da sua vida, após ter sido cortada, mas aos poucos conseguiu fazer as pazes com Nora e percebeu que agora pode ser livre e fazer novas escolhas em sua vida. Além disso, ao longo dos dias ficou cada vez mais difícil sobreviver e elas também tiveram conflitos entre si. Tony não se dava bem com Shelby, pois achava Shelby uma religiosa rica e mimada e também sentia que ela tinha preconceito com ela. Já a Shelby demonstrava não se sentir confortável com o fato de Tony ser lésbica e acreditava que isso era errado, o que gerou uma tensão com todo o grupo. Além disso, Alia começou a desconfiar de Shelby por ver que ela andava caminhando sozinha. Ela começou a observar e ficar obcecada por essa ideia. Enquanto isso, Shelby tentava ser útil para se redimir com o grupo. Foi então que Shelby encontrou a mala de Martha e uma mochila que pertencia a Janet. Nessa mochila, elas encontraram vários itens necessários para a sobrevivência e isso fez Lia acusar Shelby de ser uma infiltrada. A Lia surtou e isso levou a Shelby a revelar o segredo sobre os seus dentes, que era o motivo dela se isolar para limpá-los. Então Lia se arrependeu de sua atitude precipitada. Shelby ficou muito mal com tudo isso e saiu para ficar sozinha. Foi então que Tony foi buscar galhos e a encontrou. As duas desabafaram sobre suas vidas e Shelby revelou como se sentia presa. Assim, Tony a incentivou a ser livre já que estavam sozinhas e Shelby a beijou, mas em seguida Shelby fugiu. Após isso, elas avistaram um avião, o que renovou a esperança de serem resgatadas e mudou a atitude delas. Shelby se sentiu mal ao pensar em retornar à sociedade depois de ter beijado Tony. Ela surtou e cortou o cabelo. Após isso, Shelby decidiu sair para caçar e a Tony foi com ela. Assim, as duas se aproximaram e Shelby tomou coragem para ficar com Tony. As duas dormiram juntas, mas não contaram para as outras. Já a Martha enfrentou seu passado e seus medos e matou uma cabra para todo o grupo se alimentar. Enquanto isso, Lia não se sentia bem e foi para a água para que morresse e acabasse todo o tormento, mas as garotas conseguiram impedir e a medicaram. Isso fez Nora ficar preocupada e ela entrou em contato com o QG, alertando que Lia representava um risco para todas. Mas Lia estava atrás de Nora e viu ela conversando com a câmera na árvore. Então Nora se aproveitou que Lia estava medicada para tentar fazer ela acreditar que não viu nada, mas continuou desconfiada que Lia poderia estar fingindo não ter lembranças. Após isso, Nora percebeu um comportamento estranho em Lia e atraiu ela até um buraco onde ficou presa. Nora entrou em contato com o QG para buscar em Lia e depois voltou para a praia e mentiu que a Lia queria ficar sozinha. Mas a Lia não desistiu de sair do buraco até que ela conseguiu segurar uma raiz e escapar. Assim, Lia foi para a praia questionar Nora, mas neste momento Martha alertou as garotas que um tubarão estava na água e Nora percebeu que Rachel corria perigo.
Nora correu para ajudar a Rachel, que estava na água com o tubarão. As garotas relatam todas essas experiências na ilha, mas o interrogatório continua. O terapeuta Daniel pressiona a Lia para que se sinta culpada por suas atitudes, demonstrando que ela tem um comportamento obsessivo. O intuito dele é que as garotas se sintam culpadas e, assim, se sintam menos inclinadas a expor eles. Além disso, a Gretchen pede para o Dean investigar uma forma de não serem processados pelos pais de Martha. Ele acha que a melhor forma é dar dinheiro, mas a Gretchen pretende usar o fato da Martha ter cometido perjúrio em juízo. Enquanto isso, as jovens ficam detidas em quartos, mas a Lia não é a única a se sentir desconfortável no local. A Shelby também percebe que tem algo errado e exige ver a Lia para continuar sendo interrogada. Eles levam ela até a Lia e ela deixa um bilhete avisando que a Lia tinha razão. Após isso, a Lia simula estar com falta de ar e pede ajuda, então o Dean vai até lá para vê-la. Ela pede para sair do quarto onde está presa e ser levada para algum lugar onde possa respirar ar puro, e o Dean decide ajudar. Ela também consegue extrair dele a informação de que estão a 240 quilômetros da ilha onde ela ficou perdida e que estão próximos do Peru. Ele tenta acalmá-la e pede que ela contenha seu lado sedento por informações, mas a Lia o engana e coloca um papel para impedir que a porta do seu quarto fique trancada. Assim, quando tudo é apagado, ela aproveita para tentar fugir ou descobrir alguma coisa. Nesse momento, um alarme toca e a Lia corre desesperada para encontrar uma saída. Enquanto isso, a Gretchen e o Dean vão ver a Shelby, que está sofrendo um choque anafilático. Já a Lia consegue chegar em uma sala com várias câmeras monitorando os jovens em uma ilha, assim como elas também estavam sendo monitoradas. Ela também vê arquivos sobre o despertar de Eva e sobre o grupo de controle Crepúsculo de Adão. Então não deixe aí de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhuma novidade. Gente, deixe aí o seu joinha, porque resumão sempre dá muito trabalho. E se você curte a série, então deixe aí o seu joinha para divulgar o conteúdo também para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!